Pensa só nessa cena. Uma pessoa entra numa sala para participar do que parece ser um teste de percepção visual bem simples. Ao redor tem outras pessoas, todas com uma cara bem confiante, super tranquilas. A tarefa, olha, parece moleza. A resposta tá ali, ó, óbvia, na cara de todo mundo. Mas e se, de repente, um por um, todo mundo na sala começasse a dar uma resposta que, com certeza absoluta, tá errada? E não é um errinho sutil, não. É um erro gritante, absurdo. O que acontece? A pessoa se mantém firme no que está vendo ou começa a duvidar dos próprios sentidos? Então, vamos mergulhar nisso, porque essa situação não é só uma hipótese. Ela foi o ponto central de uma série de experimentos famosíssimos sobre conformidade lá nos anos 50, conduzidos pelo psicólogo Solomon Asch. A tarefa era de uma simplicidade que chegava a ser quase um insulto. Os participantes viam uma linha de referência e só precisavam dizer qual das outras 3 linhas tinha o mesmo comprimento. A resposta era sempre óbvia, sabe? Não tinha espaço para dúvida. Só que, aqui é que vem a virada. Na sala, só um participante era o sujeito real do teste. Todos os outros eram atores. E eles tinham uma instrução clara: dar em coro a resposta errada. A pessoa via a verdade com os próprios olhos, mas ouvia um consenso que contradizia tudo aquilo. E o resultado? Olha, é de cair o queixo. 75% dos participantes concordaram com a resposta errada do grupo pelo menos uma vez. 1/3 cedeu à pressão em metade ou até mais das tentativas. É isso mesmo, pessoas inteligentes negando a evidência dos próprios olhos. E isso nos leva à pergunta de $1 milhão. Por quê? O que acontece na nossa cabeça que nos faz abrir mão do que a gente sabe que é verdade só para ser aceito pelo grupo? A pesquisa de Asch basicamente identificou 3 grandes motivos para essa rendição. O primeiro é a conformidade normativa. É o puro e simples medo da rejeição. A pessoa sabe que o grupo está errado, mas concorda para não ser o estranho, sabe? Depois tem a conformidade informacional. Aí a pessoa começa a duvidar de si mesma. A pressão é tão grande que ela pensa, ué, será que sou eu que estou vendo errado? E por fim, a conformidade por exaustão. É que é simplesmente cansativo demais, é desgastante ficar batendo de frente o tempo todo. O mais incrível é que, décadas antes do Asch, um filósofo já tinha diagnosticado essa condição com uma precisão cirúrgica, Friedrich Nietzsche. Ele não precisava de laboratório, não. A análise dele ia a fundo na psicologia humana. Nietzsche escreveu: a loucura é rara em indivíduos, mas em grupos, partidos, nações e épocas, ela é a regra. Essa citação é brilhante, né? Ela mostra como ele via a conformidade não como uma falha de vez em quando, mas como a condição padrão da vida em sociedade. Para Nietzsche, existia um conflito que era eterno. De um lado, o espírito livre, aquele que tem a coragem de pensar por si mesmo, e do outro, a moralidade de rebanho, que é essa tendência que a gente tem de buscar segurança no consenso, de trocar a nossa autenticidade para poder pertencer. Então, o ponto central é esse. Para Nietzsche, pensar de forma independente não é só um exercício de inteligência, não. É uma prova de caráter. Exige força para aguentar o isolamento, o atrito social e até para ser mal visto pelos outros. Mas aí a gente pode pensar, tá bom, isso vale para a maioria das pessoas, mas e quem é realmente inteligente? Educação, pensamento crítico, isso não serve como um escudo contra essa pressão? Pois é, existe esse mito, que é bem reconfortante, de que a inteligência nos protege da pressão do grupo, do pensamento de manada. Só que a realidade é bem mais incômoda. É falso. Em alguns casos, acredite, a inteligência pode, na verdade, piorar a situação. E por que isso acontece? Porque pessoas inteligentes são mais habilidosas para construir justificativas complexas para concordar com o consenso. Elas usam a capacidade analítica delas não para questionar o grupo, mas sim para racionalizar por que o grupo está certo, mesmo contra todas as evidências. A inteligência, nesse caso, vira uma serva da conformidade. Olha, tudo isso pode parecer coisa de um experimento antigo, mas a relevância disso hoje é mais afiada do que nunca. A gente vive basicamente no experimento de Asch em escala planetária e tudo por causa do nosso ambiente digital. Pensa bem, nossos feeds, com seus algoritmos, só nos mostram mais do que a gente já acredita. As métricas de curtidas e retweets transformam o consenso em um número, tornam a pressão visível e constante. Os tais enxames digitais punem quem discorda e recompensam quem concorda. A pressão não vem mais de 6 pessoas numa sala, mas de milhares de sinais sociais por dia. E nesse ambiente, o objetivo da inteligência muitas vezes muda de figura. Não se trata mais de procurar a verdade, mas sim de sinalizar lealdade à nossa tribo digital, de manter nosso status dentro do grupo. Mas tem uma esperança. E essa talvez seja a descoberta mais poderosa de Asch. Bastava que um dos atores no experimento quebrasse a unanimidade e desse a resposta certa. E pronto, a taxa de conformidade do participante real caía drasticamente. Uma única voz que discorda é capaz de quebrar o feitiço. O que isso nos mostra? Que a coragem é tão contagiante quanto a conformidade. A escolha de uma pessoa de se manter firme na verdade pode libertar os outros ao redor para que eles façam o mesmo. E isso nos deixa com a pergunta final, uma pergunta que o próprio Nietzsche nos faria. A escolha que cada um de nós enfrenta, dia após dia. Será a conveniência da multidão ou a coragem de tornar-se o que se é